Você já se perguntou como Salomão, o rei mais sábio e poderoso de Israel, conseguiu administrar um harém de 1000 mulheres entre alianças políticas, rituais secretos e intrigas mortais? Muitos falam sobre o Templo de Salomão. Poucos conhecem a vida real por trás de seus muros dourados. Hoje, vamos revelar segredos antigos, mistérios que a história tentou esconder e que podem transformar a sua visão sobre poder, fé e escolhas eternas. Prepare-se, porque o que você vai descobrir, poucos no mundo sabem, e pode mudar até a sua maneira de enxergar sua própria vida espiritual. Numa época em que Israel resplandecia em poder e sabedoria, o Templo de Salomão erguia-se majestosamente sobre o Monte Moriá, em Jerusalém. Revestido de ouro puro, suas paredes refletiam o brilho da glória de Deus, e os querubins esculpidos pareciam vigiar cada canto sagrado. Para construir essa maravilha, Salomão mobilizou mais de 180 trabalhadores, entre israelitas e estrangeiros, um projeto tão grandioso que consumiu 7 anos de dedicação incessante. Os cedros do Líbano, símbolo de durabilidade e beleza, foram importados para compor sua estrutura, revelando a influência da arquitetura fenícia em cada detalhe. O Templo de Salomão era mais do que uma construção magnífica. Era a representação física da aliança entre Deus e o povo de Israel. As pedras raras que formavam o átrio, unidas com uma precisão quase milagrosa, evocavam o pacto inquebrável firmado em antigas promessas. Durante os sacrifícios diários, os levitas entoavam cânticos que ecoavam como uma sinfonia celestial pelos corredores dourados, impregnando o ambiente com um aroma de incenso e esperança. Cada ritual era regido pelos sacerdotes, uma casta separada para manter viva a chama da fé. Contudo, para sustentar tamanha obra-prima, a governança de Salomão impôs pesados impostos sobre as tribos de Israel. O murmúrio do povo começou a se espalhar pelas ruas e vilarejos, uma semente silenciosa de insatisfação que mais tarde germinaria em rebelião. Ainda assim, o tesouro real parecia inesgotável, abastecido não apenas pelo comércio, mas também pelos tributos forçados e pelo trabalho árduo de seus súditos. A riqueza e o poder de Salomão não eram apenas sinais de bênção divina, mas também instrumentos de estabilidade e de corrupção velada. Dentro do templo sagrado não faltavam mistérios antigos. Disse que Salomão, com sua sabedoria extraordinária e um suposto anel mágico, controlava demônios para ajudar na construção e revelação de segredos ocultos. A lenda de Salomão misturava história, tradição oral e arqueologia bíblica, fascinando gerações com contos de magia e governança sobrenatural. Os altares, os perfumes exóticos usados nos rituais e até os banhos sagrados remetiam a um tempo em que a espiritualidade e a majestade caminhavam lado a lado. A imponência do Templo de Salomão tornou-se, assim, um marco não só de fé, mas de poder político e alianças estratégicas. Os filhos de Salomão, criados entre querubins dourados e altares estrangeiros, aprenderam desde cedo o peso da sucessão real e a complexidade da intriga palaciana. Israel estava no auge, mas como um murmúrio ao longe, já se podia sentir a sombra do declínio espiritual. O brilho do ouro puro encobria rachaduras invisíveis, e era apenas o começo da história fascinante que envolve o harém de Salomão. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. No coração palaciano de Jerusalém,
Oculto entre pátios de mármore e fontes murmurantes, florescia o lendário harém de Salomão. 700 esposas e 300 concubinas compunham essa intricada tapeçaria humana, onde cada mulher representava não apenas beleza, mas alianças estratégicas seladas com impérios e reinos distantes. Era uma sinfonia de perfumes exóticos, vestes luxuosas e intrigas silenciosas, sustentada pelo trabalho forçado do povo, que pagava altos impostos para manter tamanha opulência. Dentro dessa hierarquia complexa, as disputas veladas pelos favores do rei moldavam as linhas invisíveis do poder. O harém de Salomão não era apenas um reduto de prazeres sensuais, mas um campo minado de diplomacia e governança oculta. As mulheres, muitas vindas de nações estrangeiras, trouxeram consigo deuses estranhos e rituais de adoração pagã, plantando sementes de corrupção espiritual dentro dos muros sagrados de Israel. Altares estrangeiros foram erguidos às escondidas, desafiando a pureza da fé que sustentava o Templo de Salomão. A estabilidade do reino oscilava como uma lâmina fina, equilibrando-se precariamente entre a sabedoria do rei e as seduções dos mistérios antigos. Cada noite no harém era uma dança de rituais de sedução. As mulheres eram preparadas com banhos sagrados, óleos raros e adornadas em ouro puro antes de serem apresentadas ao rei. Música e dança ecoavam pelos corredores, embalando a atmosfera com promessas ocultas e alianças silenciosas. Entre um cântico dos cânticos e outro, Salomão ouvia mais que canções de amor. Ouvia os sussurros do poder, as promessas de novas terras e os perigos de alianças arriscadas. A hierarquia interna do harém era feroz, marcada por rivalidades que ecoavam nas decisões de Estado. Enquanto os perfumes embriagavam o ar, o anel mágico de Salomão, segundo as lendas, continuava em sua mão, lembrando-o de seu domínio sobre forças invisíveis. Porém, nem mesmo o poder de controlar demônios poderia conter os dilemas políticos e espirituais que brotavam de seu harém. Cada filho que nascia trazia consigo uma nova disputa pela sucessão real, alimentando um caldeirão de ambições, murmurações e conspirações palacianas. A música e a dança que antes celebravam a glória, agora mascaravam as rachaduras profundas que ameaçavam a governança. O harém, outrora símbolo da riqueza e poder de Salomão, tornou-se também o epicentro do seu declínio espiritual. O declínio começou sutilmente, com pequenos sacrifícios em altares estrangeiros, passando por murmurações abafadas entre os levitas, até chegar à corrupção aberta diante do templo sagrado. As esposas, com seus deuses estrangeiros, conduziam Salomão para longe do Deus de Israel, preparando o terreno para um futuro de divisão e amargura. E assim, enquanto o brilho do harém fascinava os olhos humanos nos bastidores, o declínio de Israel já se insinuava como uma sombra inevitável. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Nos recantos secretos do palácio, os rituais de sedução eram tratados com a mesma reverência que os rituais sagrados no Templo de Salomão. Cada mulher, selecionada com rigor para se apresentar ao rei, passava por banhos sagrados que purificavam corpo e alma, impregnados de perfumes exóticos vindos das caravanas que cruzavam os cedros do Líbano. As vestes luxuosas, bordadas com fios de ouro puro, realçavam ainda mais a beleza dada por Deus, enquanto as mãos hábeis das servas desenhavam no corpo das escolhidas traços de sedução e majestade. Esses rituais não eram apenas caprichos de luxo. Eram também parte do jogo de poder silencioso que permeava o harém de Salomão. Cada gesto, cada olhar, cada fragrância sutil espalhada no ar tinha um propósito claro: capturar o interesse do rei e garantir a estabilidade política da sua tribo ou reino de origem. As mulheres eram treinadas em música e dança, artes que não apenas encantavam,
mas também transmitiam mensagens secretas, alianças propostas e pactos silenciosos. Era uma verdadeira sinfonia de intenções ocultas. A Bíblia nos dá lampejos do requinte e da intensidade desses encontros no Cântico dos Cânticos, um texto que exala a paixão espiritual e física de forma poética. Como o lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as filhas, canta Salomão, revelando como cada relação era envolta em um misticismo que ultrapassava o mero desejo. Assim como naquele tempo, hoje somos chamados a reconhecer que cada aliança que firmamos, cada aproximação que fazemos, deve ser regida não apenas pelo desejo, mas pela sabedoria e discernimento que vem de Deus. Nos bastidores desses rituais de sedução, rumores de mistérios antigos ecoavam pelos corredores, envolvendo a figura de Salomão em ainda mais lenda. Era dito que seu anel mágico, forjado com segredos celestiais, protegia-o de influências malignas, mas também lhe permitia ver além das aparências. Contudo, nem toda a sabedoria pôde blindá-lo completamente dos encantos preparados com tanto zelo pelas nações estrangeiras que agora circulavam dentro de seu próprio lar. E assim, cada ritual não era apenas uma celebração, mas também uma batalha silenciosa pela alma do rei. Entre sinfonias suaves e véus dourados, o perigo espiritual rondava, sorrateiro. Cada novo ritual, embora revestido de beleza e arte, cavava lentamente o fosso que separaria Salomão do coração de Deus. Em meio a tantos perfumes, canções e danças, o declínio espiritual espreitava como uma serpente adormecida, pronta para despertar. E enquanto o povo ainda aplaudia a riqueza e o poder de Israel, o verdadeiro tesouro, a fidelidade ao Senhor, começava a se perder sob os altares estrangeiros. No interior majestoso do palácio de Salomão, onde o ouro puro reluzia em cada coluna e os querubins esculpidos pareciam observar em silêncio, a música ecoava incessantemente. Não era apenas entretenimento. Era parte vital da atmosfera de poder, espiritualidade e sedução. As notas do Cântico dos Cânticos pairavam no ar como incenso, envolvidas pelas dançarinas que, com vestes luxuosas e ornamentos de pedras preciosas, transformavam os corredores reais em um espetáculo vivo de beleza e misticismo. Israel, sob a batuta de seu rei, vivia um tempo em que arte e política se entrelaçavam como fios de seda. Cada sinfonia celestial era cuidadosamente preparada para tocar não apenas os ouvidos, mas também a alma. Os levitas, especialistas em música sacra, desempenhavam suas melodias nos rituais secretos do templo sagrado e nas festas palacianas, mantendo vivo o equilíbrio entre o divino e o humano. Os sons dos instrumentos feitos de cedros do Líbano e metais raros criavam uma ponte invisível entre o céu e a terra, refletindo uma cultura hebraica que valorizava profundamente a música como meio de adoração e de diplomacia. Entre festas regadas a perfumes exóticos e vinho doce, a música também servia como ferramenta de governança. Através das canções e danças, Salomão impressionava embaixadores estrangeiros e consolidava alianças estratégicas sem precisar empunhar uma espada. Assim, o harém de Salomão e os corredores do Templo de Salomão tornaram-se palcos onde o poder era moldado com ritmos, sons e gestos calculados. Era uma dança sutil entre o visível e o invisível, entre a fé genuína e a sedução perigosa dos deuses estrangeiros. Entretanto, mesmo entre melodias tão belas, a murmuração do povo crescia. Trabalhadores forçados, pesados impostos e sacrifícios diários alimentavam uma estrutura que, embora encantadora aos olhos humanos, carregava as sementes do declínio espiritual. A música, que antes louvava unicamente a Deus, agora também ecoava pelos altares estrangeiros espalhados discretamente em Jerusalém. Uma corrupção silenciosa se infiltrava,
velada pela beleza aparente dos banhos sagrados, vestes ricas e músicas envolventes. Os mistérios de Salomão cresciam junto com sua fama. Diziam que as melodias do palácio tinham o poder de embriagar o espírito, induzindo a estados de êxtase quase sobrenatural, dom que alguns associavam à magia e ao lendário anel mágico. Mas nem toda música celestial pode proteger uma alma que começa a se afastar de Deus. Assim, enquanto as notas douradas ainda ecoavam pelos salões e os levitas mantinham os rituais secretos, o rei mais sábio de Israel caminhava lentamente para os braços da adoração pagã. Entre os grandes segredos guardados pelas muralhas do templo sagrado, falava-se dos poderes sobrenaturais de Salomão. Lendas preservadas pela tradição oral e pela história antiga contavam que o rei possuía um anel mágico, dado por Deus ou por um anjo, gravado com o nome sagrado, capaz de controlar demônios e revelar mistérios ocultos. Era com esse anel que, supostamente, Salomão ordenava que espíritos construtores erguessem as grandiosas colunas do Templo de Salomão, adornadas com ouro puro e cedros do Líbano, desafiando a lógica e a natureza. Esses relatos, misturados entre arqueologia bíblica e lendas hebraicas, reforçavam a imagem de um rei não apenas sábio, mas também poderoso no mundo espiritual. Muitos dos rituais secretos realizados no templo e no palácio, conforme se dizia, eram fortalecidos pela intervenção desses seres invisíveis. Salomão, conhecedor profundo da cultura hebraica e dos mistérios antigos, sabia como manipular forças ocultas sem perder, ao menos inicialmente, a bênção de Deus. Mas o poder, quando não vigiado com humildade, pode se transformar em armadilha. Com seu anel, Salomão teria escrito tratados sobre magia, sabedoria e governança, documentos que se perderam ou se ocultaram ao longo dos séculos. Histórias contam que ele dominava a linguagem dos ventos, dos animais e dos astros, guiando Israel com um conhecimento que ultrapassava a compreensão comum. A fama de seus feitos atraiu reis e rainhas de terras distantes, como a lendária visita da rainha de Sabá, que ficou maravilhada não apenas com o Templo de Salomão, mas com a sinfonia celestial que parecia reger o próprio reino. Entretanto, o mesmo poder que maravilhava era também o que abria brechas para a influência dos deuses estrangeiros. Algumas esposas do harém de Salomão, acostumadas a rituais de sedução e magia em suas terras natais, reconheceram naquele anel não apenas uma bênção, mas uma tentação. O perigo de misturar a sabedoria de Salomão com práticas de adoração pagã crescia a cada nova aliança estratégica e a cada novo altar estrangeiro erguido sob o céu de Jerusalém. A influência estrangeira e os sacrifícios aos deuses de outras nações começaram a corroer o coração que outrora fora consagrado ao Senhor. A sucessão real tornava-se um jogo cada vez mais arriscado, onde os filhos de Salomão, frutos de tantas esposas e concubinas, disputavam em meio a conspirações e rituais secretos. O ouro puro ainda brilhava no templo de Salomão, mas a corrupção, invisível como o vento, soprava entre as tribos de Israel, preparando o reino para uma divisão inevitável. A grandiosidade do Templo de Salomão não residia apenas na sua arquitetura de ouro puro e nos querubins esculpidos com perfeição. Sua verdadeira força estava na ordem divina que regia cada detalhe de sua administração. Salomão, com sua sabedoria inigualável, organizou o serviço sagrado em 24 divisões de sacerdotes, cada uma responsável por zelar pelos sacrifícios diários e manter a chama da fé sempre acesa. Os levitas, músicos e servos compunham uma verdadeira sinfonia celestial que jamais cessava, garantindo que o templo sagrado fosse um reflexo vivo da glória de Deus. Os sacerdotes, vestidos com vestes luxuosas, tecidas conforme as ordens mosaicas,
Purificavam-se com banhos sagrados antes de se apresentarem diante do altar. Perfumes exóticos, preparados segundo rituais secretos, preenchiam o ambiente enquanto os sacrifícios eram oferecidos com precisão ritualística. Cada gesto era ensaiado, cada palavra cuidadosamente pronunciada, pois no Templo de Salomão não havia espaço para a improvisação. Tudo precisava refletir a santidade daquele lugar onde a presença divina repousava sobre o Monte Moriá. Apesar da impecável organização, o custo para manter tal esplendor era altíssimo. Os impostos elevados pesavam sobre as tribos de Israel, e a murmuração do povo aumentava como um trovão distante, ainda contido. O trabalho forçado tornou-se comum para sustentar a maquinaria espiritual e política do reino. Salomão sabia que a estabilidade do reino e a governança dependiam da regularidade dos rituais e da unidade de Israel em torno do templo, mas, como uma rachadura imperceptível em uma muralha dourada, o desgaste espiritual começava a se insinuar. Em meio à rotina sagrada, a influência estrangeira sutilmente infiltrava-se até nas práticas religiosas. Altares estrangeiros surgiam aqui e ali, primeiro em segredo, depois com maior ousadia, sinalizando o declínio espiritual do povo e de seus líderes. A tradição oral conta que alguns sacerdotes, tentados pelas vestes luxuosas e pelo poder político, começaram a se corromper, aceitando presentes para favorecer determinados clãs e tribos. Assim, o próprio Templo de Salomão, construído para ser um símbolo de aliança e santidade, começava a refletir as disputas internas e a corrupção. No coração do templo, sob os cedros do Líbano, perto da Arca da Aliança guardada pelos querubins dourados, ainda ecoava a promessa de Deus feita a Israel. Mas agora, em meio às intrigas palacianas, aos rituais secretos e à murmuração do povo, pairava a sensação de que a estabilidade do reino era mais frágil do que parecia. Enquanto a sinfonia celestial continuava tocando sem cessar, um novo movimento, mais sombrio, começava a ser ensaiado nos bastidores da história de Salomão. O esplendor do Templo de Salomão, o harém majestoso com suas 700 esposas e 300 concubinas, as vestes luxuosas e os banhos sagrados. Tudo isso tinha um preço, e quem pagava eram as tribos de Israel. O ouro puro que revestia o templo e os querubins esculpidos reluzentes eram sustentados à custa de impostos elevados, tributos pesados e trabalho forçado. A murmuração do povo aumentava dia após dia, ecoando nos mercados de Jerusalém e nas planícies distantes, como o prenúncio de uma tempestade espiritual e política. As alianças estratégicas que Salomão firmava ao aceitar esposas estrangeiras e seus dotes também vinham acompanhadas de exigências financeiras e pressões culturais. A governança do reino, antes sustentada pela sabedoria de Salomão, começou a se curvar ao peso das demandas crescentes. Os sacrifícios diários no templo, mantidos pelos levitas, consumiam imensos recursos, e a ostentação, com seus perfumes exóticos, músicas e danças incessantes, criava uma cortina de fumaça que ocultava a insatisfação crescente do povo. Os filhos de Salomão, criados em meio a tanto luxo e a uma cultura saturada de adoração pagã, viam a administração do reino mais como um direito herdado do que como um chamado divino. Os murmúrios entre os conspiradores do palácio e entre os camponeses exaustos começaram a se encontrar nos becos e nos campos. A estabilidade do reino, alicerçada em riqueza e poder, tornava-se cada vez mais instável, ameaçada pelas disputas internas e pela corrupção silenciosa dos sacerdotes e nobres. A lenda de Salomão, que envolvia magia, sabedoria e domínio sobre demônios, não conseguia conter a realidade do declínio que se avizinhava. A influência estrangeira espalhava-se como vinho derramado,
manchando os altares consagrados ao Deus de Israel. Deuses estrangeiros começavam a ser adorados abertamente em altares erguidos nas colinas, e a murmuração do povo dava lugar a revoltas silenciosas. Tudo enquanto o tesouro real parecia brilhar cada vez mais, encobrindo a podridão que crescia nas fundações do reino. Mesmo com a aparência de prosperidade e riqueza, o preço pago era alto demais. A fé verdadeira estava sendo negociada nos corredores palacianos, nas salas do harém e nos santuários secretos dedicados a divindades pagãs. E no horizonte, entre os cedros do Líbano e as muralhas de Jerusalém, começavam a surgir as primeiras rachaduras da unidade de Israel, prenunciando que a sucessão real não seria tão pacífica quanto Salomão sonhara. Com o passar dos anos, o coração de Salomão, outrora firmado em Deus, começou a se inclinar perigosamente para a adoração pagã. Influenciado pelo harém de 700 esposas e 300 concubinas, muitas delas princesas estrangeiras, o rei cedeu à pressão de construir altares para deuses estrangeiros, manchando a santidade de Jerusalém. Os perfumes exóticos que antes embalsamavam o templo agora perfumavam também os rituais secretos em honra a Baal, Astarote e outros ídolos. O templo de Salomão, revestido de ouro puro e guardado por querubins esculpidos, já não era o único local de sacrifícios. O declínio espiritual não veio de repente como um raio, mas como a neblina que sobe lentamente até envolver toda a montanha. Salomão, em sua busca por estabilidade política e alianças estratégicas, abriu brechas em sua própria alma. Os sacrifícios diários no templo sagrado ainda aconteciam, mas nas colinas vizinhas, altares estrangeiros fumegavam, dividindo a lealdade do povo de Israel. Era um tempo em que a tradição oral se misturava com lendas hebraicas de corrupção e murmuração do povo, enquanto os levitas tentavam, em vão, conter a maré de apostasia. O anel mágico de Salomão, que lhe dava poder sobre demônios segundo as lendas, já não bastava para proteger o reino da corrupção invisível que o corroía por dentro. O tesouro real continuava a crescer, alimentado por impostos elevados, mas espiritualmente Israel estava empobrecido. O templo de Salomão, símbolo máximo da aliança divina, agora convivia com a sombra de altares pagãos, símbolos do declínio espiritual que prenunciava a queda do reino. A Bíblia nos alerta que não podemos servir a dois senhores, Mateus 6:24, e o reino de Israel era a personificação viva desse conflito interno. Os filhos de Salomão, criados em meio à música e dança dos rituais de sedução, começaram a questionar a pureza da fé dos seus pais. A hierarquia do harém e as intrigas palacianas criaram divisões internas profundas, antecipando o futuro reino dividido. A influência estrangeira, antes discreta, agora se tornava descarada. E assim, o declínio espiritual de Salomão tornou-se uma advertência eterna para todos os que buscam estabilidade sem santidade. Os mistérios de Salomão, tão celebrados, agora escondiam um amargo segredo. A maior ameaça ao reino não vinha de fora, mas de dentro. E enquanto o povo ainda trazia seus sacrifícios ao templo, seus corações já começavam a se afastar, preparando o cenário para as disputas internas e a sucessão turbulenta que estava por vir. Por trás dos véus dourados e dos perfumes exóticos que preenchiam o harém de Salomão, escondia-se uma guerra silenciosa e constante. Cada uma das 700 esposas e 300 concubinas sabia que a hierarquia do harém determinava o destino de seus filhos, e talvez até a sucessão real. Com banhos sagrados, rituais de sedução e músicas entoadas nos salões de cedros do Líbano, as mulheres lutavam, não com armas, mas com alianças estratégicas e intrigas palacianas. Em cada olhar trocado e cada presente enviado ao rei, desenhava-se uma batalha invisível pelo poder.
As disputas internas, embora abafadas pelas vestes luxuosas e pelos banquetes intermináveis, corroíam a estabilidade do reino de Israel. Salomão, mesmo com toda a sua sabedoria, não podia ignorar a influência que essas mulheres exerciam nas decisões do trono. Os filhos de Salomão, frutos dessas relações políticas, eram peças vivas no grande tabuleiro do poder. E entre murmurações, alianças ocultas e rituais secretos, o futuro da sucessão real era moldado nas sombras do harém, longe dos olhos atentos dos sacerdotes e levitas. A cultura hebraica sempre valorizou a sucessão ordenada e abençoada por Deus, como vemos em Deuteronômio 17, 14 e 20. Mas dentro do harém, a tradição oral e os mistérios antigos se misturavam com práticas de influência estrangeira, criando uma atmosfera onde a corrupção se espalhava como fermento na massa. Muitas vezes, em meio às canções do Cântico dos Cânticos, palavras de amor disfarçavam ordens secretas e promessas de poder futuro. O anel mágico de Salomão podia controlar demônios, mas não os corações ambiciosos de suas esposas. Enquanto a riqueza e o poder do tesouro real aumentavam, a governança de Israel enfraquecia por dentro. Cada concubina, cada princesa estrangeira, trazia consigo a esperança de ver seu filho governando sobre as tribos de Israel. Mas a murmuração do povo, já cansado dos altos impostos e dos sacrifícios exigidos, começava a dar lugar a movimentos mais perigosos, preparando o terreno para um reino dividido. O declínio espiritual de Salomão abria espaço para disputas que ultrapassariam os portões dourados do palácio. As intrigas do harém não eram apenas disputas privadas. Eram batalhas que determinariam a história de Israel. A sucessão ao trono, marcada por conspirações e disputas internas, seria o estopim para a divisão do reino. Assim, sob a aparente paz dos banhos sagrados, das vestes luxuosas e dos perfumes exóticos, o destino de uma nação inteira se moldava silenciosamente, enquanto Salomão ainda tentava manter o controle com alianças estratégicas e rituais de sedução. Após anos de glória, riqueza e poder, o legado de Salomão foi gravado com traços profundos de luz e sombra. Roboão, um dos filhos nascidos no vasto harém, assumiu o trono de Israel, herdando não apenas o esplendor do templo de Salomão, revestido de ouro puro e querubins esculpidos, mas também o fardo de uma nação exaurida pelos impostos elevados e pelo trabalho forçado. O povo, já cansado e ferido em seu espírito, exigia alívio, mas Roboão, insensato, escolheu a opressão. A insatisfação que havia germinado nos tempos de seu pai agora florescia em rebelião aberta. Em um movimento decisivo, 10 das tribos de Israel romperam com a casa de Davi, levando à formação do Reino do Norte, enquanto apenas Judá e Benjamim permaneceram leais a Roboão. O reino, que Salomão havia governado com sabedoria, poder político e alianças estratégicas, foi irremediavelmente dividido. A estabilidade tão arduamente construída com os cedros do Líbano, a arquitetura fenícia e os tesouros amontoados no Palácio Real desmoronou como um castelo de areia diante da força da divisão. As disputas internas, fomentadas por anos de intrigas palacianas e hierarquias do harém, resultaram em guerras civis que enfraqueceram Israel diante de seus vizinhos. O poder político que havia sido consolidado em alianças matrimoniais se voltou contra si mesmo, e a influência estrangeira, trazida pelas esposas de Salomão, corroeu a identidade espiritual do povo. O culto aos deuses estrangeiros, os altares pagãos e os sacrifícios a divindades profanas levaram Israel para longe do Deus que o havia libertado do Egito. Com a sucessão real marcada pela corrupção e pela falta de discernimento espiritual, Israel perdeu o favor divino,
O declínio espiritual iniciado por Salomão e aprofundado por Roboão transformou o reino em campo fértil para a idolatria, a injustiça e a opressão. O templo sagrado, outrora símbolo máximo da aliança entre Deus e seu povo, permaneceu como uma memória estática de uma época em que a sabedoria de Salomão fora celebrada em todo o mundo conhecido. Mas agora, vazio de sua força espiritual, era apenas ouro sobre pedra. Assim terminou a era de ouro de Israel, sob a linhagem de Davi e Salomão. A glória do reino unificado deu lugar a séculos de conflitos, idolatria e invasões. O legado de Salomão, tão grandioso em sua ascensão, mostrou-se trágico em sua queda, um lembrete eterno de que sem a fidelidade ao Deus verdadeiro, nem mesmo o maior dos reinos pode permanecer de pé. Agora que você conheceu os bastidores da vida no Templo de Salomão, reflita: o que tem governado seu coração, a sabedoria divina ou os desejos passageiros? Deus nos chama a escolher a fidelidade todos os dias. Que tal começar hoje aplicando esses princípios na sua vida espiritual? Deixe nos comentários o que mais te impactou, compartilhe seu aprendizado e fortaleça nossa comunidade de fé. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue mergulhando na sabedoria que transforma destinos. Se a história de Salomão revelou mistérios ocultos, imagine o que Deus reservou para você. No próximo vídeo, descubra qual é o anjo da guarda que te protege conforme sua data de nascimento, um segredo bíblico que poucos conhecem. Não perca!